Carregue com eletricidade. Carregue com encomendas, horários, prazos e parcerias. Carregue com madrugadas, entregas urgentes, designs ousados e noites longas. Carregue com novas contratações e novas formas de fazer crescer. Carregue o seu negócio com a nova gama de comerciais Peugeot 100% elétrica. Peugeot, mais energia para o seu negócio. Bem-vindos ao Jornal da Meia-Noite. É uma notícia desta noite. Sebastião Bugalho, eurodeputado do PSD, e os outros membros da missão do grupo do PPE, que iam acompanhar as eleições presidenciais da Venezuela, foram hoje impedidos de entrar no território. Ao que assim apurou, os eurodeputados e deputados foram embarcados no primeiro voo para Madrid, de regresso a Madrid. Recordar que esta missão estava a caminho da Venezuela, a convite da oposição venezuelana. As eleições estão marcadas para este domingo. As novas tabelas do IRS entram em vigor a 1 de setembro. A decisão surge depois do Presidente da República ter promulgado a descida do imposto, de ter dito que estava convencido que a mexida ia ser feita ainda este ano. O diploma prevê uma redução até ao 6º escalão. O Governo promete ainda criar um mecanismo que permita retroativos das taxas de IRS que já estão em vigor. André Ventura acredita que a medida anunciada hoje pelo Governo sobre o IRS é positiva e que a entrada em vigor muito se deve à pressão do Chega. Foi preciso que o Chega tivesse feito esta enorme pressão hoje sobre o Governo para que o Governo tivesse tomado uma decisão que nos parecia evidente. E como eu disse hoje, não havia nenhuma razão orçamental para não aplicar a descida do IRS já. Fiz questão de o explicar com números, com o cabimento orçamental que já existia. Portanto, se o Governo ouviu, o Sr. Ministro Seara ganhou a linha, ou a rede que tinha perdido quando chegou a Luanda, já ouviu certamente aquilo que tivemos a oportunidade de dizer, tomou a decisão que nós também tínhamos pedido, portanto não me fazia sentido nenhum estar aqui agora a criticar, é a decisão que deve ser tomada, porque os portugueses precisam que haja baixa de impostos já este ano. O Governo anunciou hoje também aumentos para os militares. O suplemento de condição vai subir 300 euros e não haverá nenhum militar a ganhar menos do que qualquer elemento da PSP e da GNR. Já lá vão os dias de um governo sem rede. O Ministro da Defesa chamou os restantes ministros ao Forte de São Julião da Barra. Hoje o assunto é defesa e há mais um PowerPoint para apresentar. Nos primeiros slides, a notícia mais importante do dia. O suplemento de condição militar, que atualmente está nos 100 euros, vai chegar ainda este ano aos 300, no início de 2025 atinge os 350 e daqui a 2 anos fixa-se nos 400 euros. Creio que esta é a maior valorização de sempre do estatuto remuneratório dos profissionais das Forças Armadas portuguesas e é, portanto, um incentivo grande, uma mensagem de atração grande. Nenhum militar ganhará menos de salário do que aquilo que ganha um guarda da GNR ou um polícia na PSP. A equiparação salarial anunciada por Nuno Melo vai aumentar o salário de um soldado do primeiro escalão de 821 para 961 euros. Um furriel de primeiro escalão passa de 1017 para cerca de 1.290 euros. O governo de Luís Montenegro tem repetido a estratégia, junta os ministros fora de portas e apresenta pacotes para as áreas específicas. Na área da defesa, as medidas são essencialmente focadas em recursos humanos. Não são anunciados investimentos para a compra de equipamento militar, nem explicado o caminho para o governo chegar ao compromisso assumido com a NATO de dedicar 2% do orçamento à defesa. Sobre o processo negocial que levou Nuno Melo a aumentar os rendimentos dos militares, apenas a garantia de que foi tudo feito como manda a lei. Eu queria dizer que as associações foram ouvidas não uma, mas 2 vezes. E foram ouvidas pelo Governo. No caso, pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, que é um membro do Governo. Foi-lhes perguntado, foram ouvidos e, como bem vê por estas medidas tão extraordinárias, se quiser ver o que eu poderia chamar de caderno de encargos, grande parte daquilo que transmitem é aqui considerado. Feitas as contas, esta reunião aprovou a despesa de pelo menos 120 milhões de euros. E há uma parte dedicada aos antigos combatentes que passam a beneficiar de uma comparticipação de 100% nos medicamentos. É um encargo orçamental ainda muito relevante,
mas é sobretudo um ato de justiça para com aqueles que serviram a nossa pátria em teatros de guerra e que, por via disso, tiveram as suas vidas muitas vezes marcadas por aquelas que são as sequelas que ficam dessas intervenções. A defesa junta-se às outras áreas de governação que também já tinham mega pacotes de medidas. Antes das férias de verão, o Conselho de Ministros ainda pode voltar a reunir. Vamos para a parte internacional deste Jornal da Meia-Noite, na SIC Notícias. O casal Obama oficializou o apoio a Kamala Harris nas redes sociais. Barack Obama e Michelle Obama partilharam o vídeo do telefonema que fizeram à vice-presidente. Na corrida à Casa Branca, Donald Trump diz que é inoportuno um debate contra Kamala Harris. Antes de ser formalizada, a candidatura da democrata foi a resposta ao desafio feito pela adversária, que disse estar pronta para um confronto. So many of you have been asking me about the debate, and I'll tell you, I'm ready to debate Donald Trump. I have agreed to the previously agreed upon September 10th debate. He agreed to that previously. Now it appears he's backpedaling, but I'm ready. And I think the voters deserve to see the split screen that exists in this race on a debate stage. And so I'm ready. Let's go. Will you do it on Fox News? A Organização Mundial da Saúde vai enviar 1 milhão de vacinas contra a poliomielite para Gaza. O diretor-geral já tinha mostrado preocupação com o risco de uma epidemia depois de o vírus ter sido encontrado em amostras de água. Num artigo de opinião, no Guardian, diz que 9 meses de guerra implacável não deixam surpresa para este tipo de consequência, dado o desmantelamento do sistema de saúde no território. A Organização de Saúde registra um aumento de doenças diarreicas, também infecções respiratórias e hepatite A, enquanto Gaza enfrenta a grave insegurança alimentar e também uma fome catastrófica. As vacinas serão administradas nas próximas semanas. A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos reuniu milhares de pessoas nas ruas de Paris. É a primeira vez na história da competição que a abertura é feita fora do estádio. O relato agora com o enviado da SIC, Miguel Guerreiro. Na prática, os Jogos Olímpicos começaram na quarta-feira com o início da competição para muitas modalidades coletivas, como futebol, rugby de 7 e handball. Mas esta sexta-feira não houve qualquer competição. O dia foi inteiramente dedicado à cerimónia de abertura, à inédita cerimónia de abertura. Oficialmente, os Jogos só arrancam neste sábado e Portugal faz a estreia em várias modalidades, 2 delas logo com medalhas em decisão e em perspectiva para as aspirações portuguesas, no judo e no skate. No judo, Catarina Costa, em menos de 48 quilos, com a primeira ronda logo às 9 da manhã e já com os combates para a atribuição de medalhas agendados para as 4 da tarde. Catarina tem 27 anos, foi quinta em Tóquio, foi também quinta no último Mundial. Em ambos os casos perdeu no combate que lhe daria acesso a lutar por uma medalha. É das mais respeitadas judocas do mundo, começa por enfrentar uma alemã de 33 anos, que foi 17ª nos últimos Jogos Olímpicos. A competição de skate, na vertente de street, também se resolve toda num dia. Também está marcada para este sábado, mas pode ser adiada por causa da chuva. Só perto do início se vai perceber. Para já, Gustavo Ribeiro tem a fase de eliminatórias às 11 da manhã. O skater de 23 anos também é uma das grandes esperanças portuguesas para subir ao pódio aqui em Paris. Foi 6º na qualificação olímpica e há 3 anos foi 8º em Tóquio, quando ainda estava a recuperar de uma lesão no ombro direito. É um dos 22 atletas em prova e só passam 8 à final, que se realiza às 4 da tarde. No ciclismo temos contrarrelógio em estrada para Nelson Oliveira e Rui Costa. No ténis, Nuno Borges entra em ação neste sábado, acabado de conquistar o primeiro torneio ATP da carreira na Suécia, ao derrotar com estrondo Rafael Nadal. O tenista português, número 40 do ranking mundial, começa a estreia olímpica a defrontar o número 36, o argentino Mariano Navone, na prova de singulares. Estes são os destaques para o primeiro dia oficial de Jogos, em que Portugal ainda tem o cavaleiro Manuel Grave na primeira ronda da prova de ensino e Jenny Chao
nos 32 avos de final do torneio feminino de ténis de mesa. Fica servido o prato para o primeiro dia de resultados portugueses. Fica por aqui a primeira parte do Jornal da Meia-Noite. Vem aí o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Eu volto logo a seguir com a segunda parte do Jornal da Meia-Noite e conto consigo.